Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Frozen, do Afeganistão. Há quase um ano eu morando aqui no Brasil. Como foi a sua infância no Afeganistão? A infância no Afeganistão muito complicada para mulheres afegãs, vida no Afeganistão. Não problema que você é uma criança ou adulta ou você tem muitas idade. Um, que difícil que tem que escolher a sua vida, mesmo de sua família, que cultura sua família tem. Se sua família não é muito aberta, você não pode fazer muitos sonhos grandes, porque lá no Afeganistão tem limite para cada pessoa, que eles, especialmente para mulheres que não podem fazer, por exemplo, andar na rua sozinha, motocicleta, bicicleta, essas coisas que outras meninas no outros países podem. É muito difícil para mulheres no Afeganistão. Por isso eu nasci numa família normal, não estava muito aberta, não estava muito fechada, que eles me deixam para meus sonhos, eu fazer a minha escola, depois de escola ou universidade, e tudo estava certo. Depois eu fui para a realização meus sonhos sobre arte na madeira, que eu escolhi minha vida através de arte e artesanato. Depois que eu vi a minha vida nesse jeito de fazer artesanato, tinha muitos problemas para vender esse artesanato no Afeganistão, porque pessoas têm bastante essas coisas no Afeganistão, mas a gente queria que vendesse todas as artes e sair do Afeganistão. Mas a oportunidade para afegãs mulheres estava muito pouco. Que você pergunta sobre a infância, minha infância no Afeganistão, eu não é muito concordo com tudo que eu passei da minha vida, porque eu não consegui usar muitas oportunidades, porque a minha família não me deixa para fazer muitas coisas, viagem sozinha, por exemplo, escolher minha vida, o jeito que eu queria. Estava muito difícil, porque eles também não conseguem me deixar para fazer o society que a gente tem no Afeganistão. Eles não gostam que meninas façam algumas coisas sozinha. Eles muito dependem de família. Por isso, eu gosto da minha vida, mas se eu tenho um pouco mais liberdade, eu consegui. Eu acho que eu consegui fazer minha vida muito melhor do que agora eu tenho. O que gosta de falar do seu país para as pessoas? Ah, muitas coisas, mas primeiro sobre comida, porque eu sei as brasileiras, outras estrangeiras aqui no Brasil, tudo gosta muito de falar sobre comida, porque quando você anda em um país grande, muitos tempo horário no dia, você sente muito fome. Sobre isso, comida é a primeira coisa que eu falo muito com pessoas, que Afeganistão tem comida diferente. Depois eles falando sobre o que é comida, eu sempre tenho as fotos de comida de Afeganistão na minha celular. Depois a gente fala sobre isso. Depois sobre cultura de Afeganistão, que a gente come no chão. A gente usa a mesa também, mas mesa de jantar, mas para fazer festas, a gente senta no chão, comemos no chão, que é muito bom para a saúde também. Depois sobre roupa, Afeganistão, temos umas roupas muito boas, que muitas roupas é manual, que meninas fazer na casa deles. E também sobre muitas pessoas me perguntam que seu país é muito quente, o calor, como é. Mas meu país tem uma temporada muito boa, que 4 ou 6 anos tem muito quente também, frio também. Então, temos o neve também.
Existem quantas culturas influenciadas pelo islamismo? Eu não consegui conta que quanto é, mas todas as culturas de Afeganistão vieram de islâmico, porque, por exemplo, a gente não comemos porco, essa é uma cultura islâmica que a gente tem, usamos hijab, essas fazemos rezar 5 horas no dia. Essas todas, muitas culturas a gente tem pelo islâmico. E também, Afeganistão também tem mais culturas do país que não tem realização como islâmico, mas, por exemplo, fazemos festas de Ano Novo. Essas culturas é saída islâmico, porque no islâmico não tem essa celebração. No celebração de islâmico, a gente tem duas festas de Eid. A gente fala Eid, que é muito importante para muitos muçulmanos, ou todos os países que eles são muçulmanos, eles celebraram essas festas de Eid. E também jejum, muitas culturas a gente tem que o jejum é uma cultura que a gente fica jejum até 30 dias, sem bebida, sem comida, nada. De madrugada até o sunset, como fala, até a noite, 6 horas da noite. A gente não come nada depois que, quando rezar, depois de rezar de noite, a gente come. Também por 30 dias, mas depois de 30 dias a gente tem 3 dias de celebração de jejum, fala Eid Ramazan. Como foi recebida ao chegar no Brasil? Estava muito interessante para mim. Eu estava pensando que todo mundo vai falar inglês, é mais fácil para mim porque estava falando inglês indiana, mas aqui muitas pessoas falaram português só, não inglês, mas com muitas dificuldades eu passo esse 4 meses sem falar com pessoas. Depois eu comecei aulas de português, ajuda muito para mim. Depois agora eu tenho problemas com comida brasileira, que arroz não é muito bom para mim. Eu não gosto de arroz brasileiro, mas eu uso arroz indiana basmati. Outra comida é mesmo de Afeganistão, churrasco ou feijão, muitas coisas que a gente come também, mas o tipo de fazer essa comida é um pouco diferente. Quando eu vi todos ano que eu passo no Brasil, eu passo com muito sucesso, porque muitas pessoas me falam que no ano você consegue fazer sua brand de novo, você trabalha de novo, participar no muito feiras, exposições importantes no Brasil também. E tudo não estava muito fácil para mim, porque você sabe, quando você não tem casa, você não tem trabalha, você não sabe a língua, é muito, muito difícil. Fora de sua família, muito longe de sua família. Todo dia eu estava pensando sobre minha família, minha trabalho, que eu deixo muitos minhas sonhos lá na minha país. Aqui no Brasil eu estava uma pessoa diferente, com muitas dificuldades na abrigo. Depois eu com meu marido a gente faz muitas passaram de muita dificuldade até agora. Estava passando que estou procurando para uma casa para aluguel, porque acho que num abrigo você nunca consegue começar uma nova vida. Eu sei, eles vão ajudar você para
começar um pouco sobre a sua vida. Mas eu uma pessoa, eu não tenho paciência para começar uma boa vida, porque eu sei, eu tenho esse capability para começar uma vida nova, para fazer muitas coisas para mulheres de Afeganistão que ficaram lá. E também todos os dias eles me mandam mensagem que eles mandam artesanato deles aqui para vender no Brasil. Hoje estamos aqui na minha 4 de trabalho, que essa mesa eu comecei de novo minha trabalho no Brasil, que quando o Talibã fechou minha galeria no Afeganistão, eu estava trabalhando numa quadro pequena no meu país. Agora eu lembro muito de esses dias que eu estava procurando para fazer alguma coisa de novo, mas estava muito experiência boa no Brasil, que eu comecei de novo o meu trabalho, porque semana passada eu fui para uma feira muito grande na minha vida, que primeiro viagem sozinha para Brasília, que eu fui e estava muito bom, muito legal, que pessoas gostaram muito de minha trabalho, eles compraram muitas caixas. Também eles pediram para muitos presentes para Natal, que Natal está próximo, sim, muito próximo, que estou fazendo presentes para, olha, essas caixas, tudo safe, presentes para joias, bijuterias, e também se eles não gostam essa, pode pegar essas para muitas joias, ou algumas presentes que eles querem dar para algumas pessoas, e também para poucas joias, que pessoas têm poucas joias. Mas eu tenho muitas joias, para mim essa é grande. Eu gosto de caixas grandes para minhas joias, que essa caixa eu gosto muito. Essa noite toda eu trabalhar com mão, olha, essa ouros, eu gostei muito. Pode colocar bastante joias aqui. A abertura dessa caixa também é mais bonita. Por isso que eu gosto muito dessa caixa. Eu vou designar essa parte também. Mas aqui o problema é que essa bonita arte ninguém conhece no Brasil. É muito difícil para mim que falar sobre minha arte com pessoas que eles não têm informação sobre essa arte. Eu tenho que fazer muitas marketing sobre esse meu trabalho. Depois eu consegui ajudar as meninas que eles ficaram no Afeganistão e também eles trabalham na casa, mas os produtos deles não tem cliente lá. E também eu quero falar sobre o primeiro vídeo que a gente fez. Eu não estava pensando que eu vou receber muitos mensagem boa de pessoas que eles gostaram de meu trabalho e mandar muito request pelo Instagram, eles gostam. Agora eu muito agradecer de você, de YouTube, canal Além de Português. E muito obrigada pelo seu trabalho que você fez para nós. E também muito obrigada, São Paulo, Brasil. Eu adorei o Brasil. Obrigada. Qual gesto do brasileiro te faz se sentir acolhida? Sim. Quando eu falo muito errado português, eles falam: nossa, ano você falando bem português. Essa me senti muito bom, muito próximo delas, porque eles não sentem que, para mim, que, olha, você fala muito errado. De que país você vieram? Por que você veio aqui, né? Porque essas palavras, essas perguntas, sempre uma estrangeira recebe de uma outra país. É muito normal que tudo vai falar isso para você. Mas eu nunca recebi essas perguntas no Brasil. Todo mundo estava muito aberto, eles
muito bem-vindas para nós, eles gostam de estrangeiros e também aceita muito estrangeiras. Tudo fala que o Brasil é uma casa grande para muitas estrangeiras do mundo. Eu também falo que sempre que o Brasil é uma casa comum para todos os estrangeiros do mundo. Porque eu nunca senti com pessoas que eles não gostam de estrangeiras, eles muito bem-vindas, eles gostam. Também eu gosto que eles, se você fazer só um sonho para eles vão começar a falar com você. Não tem problema se você pergunta um endereço para eles que onde é, por exemplo, na Avenida Paulista, elas vão pegar sua mão, mostra para você onde que é. Eles são muito fofas, eu gosto muito brasileiras, por isso que eu penso comigo, eu vou ficar aqui no Brasil para minha vida. Eu também sempre falo sobre Brasil, brasileiras com meus amigos, irmãs, na Alemanha, nos Estados Unidos. Eles falam que vocês, primeiros estrangeiros, que vocês felizes com a vida estrangeira num país, outro país. Porque eu penso que eu aqui com pessoas muito gentis, muito boas, que eles gostam muito de estrangeiras, tem respeito. Isso é muito bom para mim, o jeito que eu gosto.